Olá, vou agora falar sobre uma aplicação ao chamado exemplo de Banneville-Poumot dos teoremas de indução, da definição de medidas induzidas. Então, dado alfa positivo, seja A no intervalo 0, 1, o único ponto tal que A vezes 1 mais A elevado a alfa igual a 1. E com isso eu defino uma função f que depende do alfa, do intervalo 0, 1 nele mesmo, de tal forma que f de x é igual a x vezes 1 mais x elevado a alfa se o x está no intervalo 0a, e f de x igual a x menos a sobre 1 menos a se o x está no intervalo a até 1. Portanto, é uma função definida no intervalo 0, 1, e seja an definida no intervalo 0a por o A1 é exatamente o A, e depois eu tomo as pré-imagens do A1, pré-imagens de A, né, por F no intervalo 0A. Ok? Que é o que estamos fazendo aqui. Então, observemos que o F' é sempre maior ou igual que 1 em todo ponto, ok? Mas eu tenho F' igual a 1 apenas em x igual a 0. Okay? Então, temos uma tangência entre o gráfico de F e o gráfico de identidade na origem. Portanto, esta é a figura daquela função. Isto aqui é o A, aqui a parte linear da função e aqui a parte não linear com uma tangência aqui. Okay? E aqui temos o A1 que é igual ao A e as pré-imagens consecutivas neste pedaço da função, neste ramo, né? Pré-imagem aqui A2, A3, etc. Então, nós vamos agora considerar a aplicação induzida, g de x igual a f ρ de x de x, em que o ρ é o tempo mínimo para eu chegar no intervalo A1. Certo? Ou seja, eu vou esperar, eu vou olhar o tempo que demora a chegar aqui. Eu quero chegar aqui. Quero olhar o tempo de retorno a 1, ao intervalo A1, 1. Ok? Então, o conjunto dos pontos que retornam em K vezes são aqueles caras que estão no AK, K-1. São exatamente os tempos que demoram K iterados a voltar. Então, a restrição desta aplicação G AK, AK-1, okay, é uma bijeção monótona estritamente crescente, como na figura, e crucialmente ela é expansora. É um exercício simples verificar que o G' agora ele é, da forma 1 sobre o menos A, é estritamente maior que 1. Certo? A função f ela também expandia distâncias. O f' era maior que 1 se o x é diferente de 0, mas é igual a 1, se x é igual a 0. Okay? Portanto, ele não expandia a distância de uma taxa uniforme. A taxa de expansão tendia para 1 quando o x se aproximava de 0. Agora não, agora esta transformação, a transformação do primeiro retorno, ela passa a ser a expansora uniforme. Né? E este é o gráfico da minha transformação. Então, esta aqui corresponde à função f, o g conhecido com a f aqui, mas nos outros intervalos, né, ele é a transformação que volta para cá, a transformação de retorno para cá. Né? Aqui é f composta com esta. Aqui é f composta com f, composta com f. Aqui é f composta com f, etc. Né? Então, este é o gráfico da transformação induzida. Okay? Então, eu induzi escolhendo um certo ρ. Eu escolhi um certo ρ para induzir. Não é exatamente o ρ de retorno ao início. Né? É o ρ de visita a uma certa região. E eu obtive uma transformação induzida que é uniformemente expansora. Então, podemos mostrar, como consequência do fato que G é uniformemente expansora, que a G vai ter uma única medida invariante, equivalente à medida de Lebesgue, em 0,1, e a densidade dessa medida é, de fato, afastada de zero, limitada por cima e por baixo e afastada de zero. E, pelos resultados anteriores para transformações induzidas, existe uma medida F invariante para a transformação inicial, que é equivalente à medida de Lebesgue, a tal μ, okay, pelos resultados anteriores. Então, é um exercício interessante, um exercício um pouquinho sutil, que está na lista de exercícios do curso, mostrar que esta medida μ, que em geral é sigma finita, ela é finita se e só se o alfa com que eu comecei, escolhi, está entre 0 e 1. Ou seja, quando o alfa é maior ou igual que 1, a medida não é finita, mas é sigma finita. E
novamente observemos que nós podemos relacionar a dinâmica de G, da aplicação induzida, com um shift com infinitos símbolos, da mesma maneira que fizemos com a aplicação de Gauss. Ou seja, nós associamos a cada intervalo de monotonia, a k-1 de G, a um número k, né? E agora a cada ponto x, nós associamos o itinerário da sua órbita dada pelos códigos dos intervalos visitados. Então, se ele começa, por exemplo, neste ponto, neste intervalo aqui, tem associado ao k, depois o iterado dele vai para um outro intervalo, correspondente, por exemplo, a k igual a 2, esse passa a ser o segundo código, passa a ser 2. Se ele for para um outro intervalo, em seguida, correspondente a um k igual a 10, aí o código seguinte seria 10, e assim sucessivamente. Então obtemos um shift com infinitos símbolos, né, que aparece como uma transformação de primeiro retorno a um cilindro. Portanto, obtemos um shift com infinitos símbolos associado à transformação induzida, de uma maneira mais ou menos natural, né? Agora, uma observação seguinte é o que o shift com infinitos símbolos aparece naturalmente como a transformação de primeiro retorno a um cilindro de um shift com infinitos símbolos. Okay? Então, esse é um outro exemplo de transformação de retorno. Porquê? Então, seja o deslocamento para a esquerda num shift com um número finito de símbolos, D, né? E vamos escolher um certo cilindro. Fixemos um cilindro. Escolhemos um cilindro. E vamos tentar entender a transformação de primeiro retorno a este cilindro. Okay? G definida de etil em E, onde o etil contido em E é o subconjunto de pontos de E que retornam a E infinitas vezes. Então, vamos considerar um ponto A barra em etil. Então, A barra em etil tem que ter a sequência AK, etc., AL de símbolos, começando em alguma coordenada M maior do que K, né, para ele retornar ao E. E assim ele retorna a E em M menos K iterados. Okay? Então, nós teríamos rod A barra igual a M menos K. Okay? Se ele tivesse esta sequência, começando numa certa coordenada M maior que K. Okay? Então, o que é que a gente pode fazer agora? Eu tenho um retorno. Isso corresponde, né, a ter uma repetição daquela sequência AKAL, num certo coordenada M. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou associar a esse retorno os símbolos que estão antes da repetição. Ou seja, os símbolos que vão se associam ao meu A barra, associo os símbolos que vão até ao iterado M-1. De AK até M-1. Okay? São os símbolos antes da repetição. Tá? Agora vamos pensar nisto como um novo símbolo. Isto aqui, por definição, vai ser um novo símbolo. Então, estes possíveis símbolos são inumeráveis, porque eu tenho aqui uma sequência finita, tenho possíveis escolhas finitas aqui, de símbolos, okay? Mas este M não é necessariamente finito. Né? Eu posso ter M's cada vez maiores para os meus retornos. Ok? Então, estes possíveis símbolos são inumeráveis, porque eles são um subconjunto da família de sequências finitas de um conjunto finito de símbolos. Certo? Então, isto aqui é um conjunto enumerável de possíveis escolhas que podem aparecer. Okay? E agora, como cada A barra em etil volta ao conjunto E infinitas vezes, né? A sua imagem, o G de A, que é a imagem do retorno, né? Pela transformação do primeiro retorno, ela pode ser codificada da mesma maneira, porque ela tem infinitos retornos, ela tem mais um retorno, ela tem uma nova repetição dos símbolos um pouquinho mais na frente. E eu de novo associo a sequência que vai até a repetição. Uma certa sequência de símbolos começando em alguma coordenada mais na frente, eu associo de novo. Assim nós podemos associar a cada A barra em etil a sequência HGK de A barra de códigos em sucessivos retornos, obtendo que o A barra fica associado, né, aos códigos do primeiro retorno, aos códigos do segundo retorno, código do terceiro, código, etc, etc, etc. E isto são símbolos de um conjunto infinito de símbolos. Cada um destes é um símbolo que forma um conjunto inumerável de símbolos. Então, se aplicarmos o G à esquerda, aqui, né, obtemos o deslocamento deste conjunto à direita. Então, se eu aplicar o G de A barra, vai ser exatamente esta sequência menos este símbolo inicial. Okay? Ou seja, temos
uma relação entre a transformação de primeiro retorno no G, primeiro retorno a um cilindro, num conjunto infinito de símbolos, com uma transformação, um shift num conjunto infinito de símbolos. Portanto, se eu tiver MIDI positivo, com minha medida finita, preservada pela minha transformação TD no shift com infinitos símbolos, então esta construção fica bem definida para quase todo o ponto A barra de E e codificamos a transformação de primeiro retorno a um cilindro como um shift com infinitos símbolos. Ok? Então, novamente, o shift com infinitos símbolos aparece como a transformação de primeiro retorno a um cilindro num shift com infinitos símbolos. Ok? Portanto, mais um exemplo interessante de como o shift com infinitos símbolos aparece de forma mais ou menos natural em teoria de Gauss. Em seguida, nós falaremos sobre o teorema que garante a existência de medidas invariantes para transformações contínuas em espaços compactos. Okay? É um teorema muito útil que nos garante sempre, em certas condições, determinadas condições, garante a existência de probabilidades variantes.